Capital Cultural apresenta o audiolivro com audiodescrição do dossiê 12, Roda de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira. Autor, DPI e Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, edição 2014. Narração, Jéssica Oliveira, com objetivos educacionais e de acessibilidade do conteúdo. Vale ressaltar que as páginas são enumeradas de acordo com o arquivo PDF e não com os números impressos na mesa. Título: Da Rua para a Academia, o nascimento das primeiras escolas de capoeira. Página 73, o título está em caixa alta, com letras brancas em um quadro laranja. O restante do texto segue com letras pretas em um fundo branco. Após anos de criminalização e marginalidade, a capoeira, principalmente a partir da década de 1920, vai aos poucos sendo absorvida pela sociedade formal brasileira. Tal absorção permitiu que experimentasse inúmeras transações. Dessas, interessa descrever o surgimento da primeira escola ou academia de ensino e aprendizagem de capoeira. Na página 73, há uma fotografia em plano geral, que está em preto e branco. Nela, há dois homens. O da esquerda é Mestre Bimba, homem de pele escura, careca, trajando blusa de manga e calças de cor clara. Ele está golpeando outro homem à sua frente, acertando-o com vingativa. O outro homem tem a pele escura e roupas claras. Sua blusa tem uma manga curta e ele usa calças. Este chuta Mestre Bimba, que o desequilibra. O primeiro mestre a abrir uma escola de capoeira foi Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, em 1932, na cidade de Salvador, Bahia, no Engenho Velho de Brotas. Por volta de 1937, consegue o primeiro registro oficial do governo para sua academia. A Secretaria da Educação, Saúde e Assistência Pública registra sua academia como uma escola de educação física, com o nome de Centro de Cultura Física e Capoeira Regional, destacando o papel desportivo e marcial da arte. Mestre Bimba nasceu em 23 de novembro de 1899, no bairro do Engenho Velho, freguesia de Brotas, em Salvador. Seu pai era praticante do batuque, antiga tradição de disputa e luta, em que dois jogadores reunidos numa roda disputam um combate à base de pernadas e rasteiras. Um deles unia firmemente as duas pernas, permanecendo imóvel. O outro buscava com golpes desequilibrar o oponente, que se esforçava para se manter no lugar sem cair ou se deslocar da base. Tudo isso acompanhado de cantigas marcadas por palmas, tambor e pandeiro. Aos 12 anos de idade, Mestre Bimba é iniciado na capoeiragem pelo africano Pentinho, capitão da Companhia de Navegação Baiana. Começa, portanto, seu aprendizado na arte da capoeiragem do modo antigo, nas rodas das festas e feiras populares, jogando nas horas vagas de seu trabalho, como estivador no cais do porto, na rua onde executava pequenos serviços, frequentando, enfim, os espaços públicos de Salvador. É justamente com essa tradição que Mestre Bimba buscará uma ruptura, inventando a capoeira regional baiana. Segundo ele, a capoeira deveria se transformar para se inserir na sociedade. Tais transformações teriam de abandonar toda e qualquer vinculação da capoeira com a vida malandra, enfatizando seus aspectos desportivos e marciais. Mestre Bimba tenta, portanto, transformar a capoeira numa ginástica genuinamente nacional. Na página 74, a legenda diz: Ginga, passo básico da capoeira, desenho de Mestre Bimba utilizado no curso de capoeira regional. Ilustração de Mestre Bimba. Há um desenho em que duas pessoas estão de frente uma para a outra. Elas estão na base tradicional da capoeira. O desenho é feito com traços pretos em um fundo branco. A capoeira regional nasce tentando buscar um rompimento com a imagem do capoeira vadio e desordeiro, em nome da capoeira esportista saudável e disciplinada.
A construção de uma academia reconhecida oficialmente pelo Estado, em que a prática e o treino da capoeira são realizados. Foi a forma encontrada por Mestre Bimba para levar essa tradição para além dos bairros populares. Assim, a capoeira regional começa a atrair o interesse cada vez maior de um público diversificado de diferentes camadas sociais, com destaque para estudantes universitários. Esse movimento de Mestre Bimba vai, de certo modo, ao encontro do projeto de construção de uma identidade brasileira que desembocará no Estado Novo. Movimentos semelhantes ocorrem com o samba e o candomblé. Tal confluência de interesses públicos é aproveitada por Mestre Bimba e sua nascente capoeira regional. Outra marca empreendida por Mestre Bimba é a necessidade de afirmar o caráter marcial da capoeira. Mestre Bimba realiza uma análise pessimista em relação aos caminhos que a capoeira tradicional vinha percorrendo, em que os contornos alegóricos e exibicionistas são por ele questionados. A seu ver, os aspectos marciais da capoeira estariam cedendo espaço para um jogo cada vez mais lúdico e alegórico. Nesse sentido, a capoeira regional dará destaque à eficiência do combate marcial, misturando movimentos da capoeira antiga, conhecida como capoeira Angola, com o batuque e, principalmente, incorporando movimentos de ataque e de defesa de outras artes marciais, como o jiu-jitsu. Modificações que promoveram a capoeira regional como uma singular e eficiente arte marcial de origem brasileira. Com o intuito de propagar a eficiência da capoeira regional como combate, Mestre Bimba e alguns outros alunos começaram a participar de torneios e lutas, enfrentando oponentes de diversas modalidades marciais. A violência da capoeira, que antes era exercida nas ruas, muitas vezes em combate com a polícia, passa agora a ser realizada num ringue, com regras e juízes credenciados. O resultado dessas disputas, muitas vezes favoráveis à capoeira regional, chega aos principais jornais da época. No entanto, vale lembrar que muitos angoleiros também buscaram o ringue como forma de afirmação da sua arte. Na página 75, a legenda diz: desenho para material do curso de capoeira regional de Mestre Bimba. Imagem escaneada. Acervo técnico do IFAM. Há 3 desenhos. Em cada um deles tem uma dupla fazendo movimentos de capoeira. Na primeira dupla, o da esquerda chuta, enquanto seu oponente se esquiva de cócoras. Na segunda dupla, o da esquerda aplica uma rasteira em seu oponente. Este está apoiado em um único pé, enquanto chuta o adversário, que está abaixo. Na terceira dupla, o da esquerda sustenta o peso do corpo com as 2 mãos, enquanto as pernas estão no ar. Seu oponente está embaixo com uma das pernas esticadas e a outra flexionada, as mãos no chão e o tronco inclinado, próximo ao chão. Na página 75, a legenda diz: desenhos para material do curso de capoeira regional de Mestre Bimba. Imagem escaneada, acervo técnico do IFAM. Na imagem, observa-se 2 bonecos feitos com formas geométricas triangulares e escrito em um fundo azul com letras brancas, curso de capoeira regional. E abaixo, em um fundo branco, letras vermelhas, Mestre Bimba. Ao lado do nome, há o desenho de um birimbau, um cachixi e uma baqueta. Mestre Bimba e sua capoeira passam a ser reconhecidas e sua academia procurada cada vez mais por jovens interessados em aprender esse esporte marcial nacional. Deixado de lado o sentido lúdico, malandro e vadio, a capoeira regional se desenvolve como a prática desportiva e sistemática de luta. Ainda assim, nos anos posteriores, ocorre seu afastamento dos ringues da luta. Mestre Bimba começa a restringir os embates dos capoeiras às rodas. Não interessava mais desafiar e ser desafiado em lutas com outras modalidades, mas afirmar a particularidade da capoeira como uma luta esportiva, cujas regras deveriam ser respeitadas. Tal posicionamento ainda mantém intacto o valor marcial de defesa e ataque da capoeira, mas enfatiza a necessidade de treinar e de jogar, apenas com os próprios capoeiristas, segundo os critérios e regras da capoeira,
sua escola se desenvolve e, no final da década de 1940, as relações sociais de Mestre Bimba encontram-se ampliadas, liderando, assim, movimentos de escolarização da capoeira na Bahia. Sobre esse movimento de retirada da prática da capoeira das ruas e espaços públicos para os espaços privados das academias, nos fala Pires, abre aspas, a Roça do Lobo era um fundo de quintal, um terreiro. Esse local aparece nos primeiros movimentos de retirada da capoeira das ruas para levá-la até o que é hoje. Em sua forma de organização de base, as academias, instituições socioculturais, enquadradas em uma demanda comercial. Bimba fundou a Roça do Lobo nos anos 40 e uma reportagem que relaciona Bimba à cultura negra, escrita por Ramagem Badaró, em 1944, nos dá uma visão desse local de treinamento. Fecha aspas. Por meio da capoeira regional, Mestre Bimba põe em execução uma padronização e institucionalização da prática da capoeira com a criação de estatutos, manuais de técnicas de aprendizagem, descrição objetiva dos golpes, toque de cantos, utilização de uniformes e indumentária especiais, entre outras coisas, no qual diz respeito ao aprendizado da capoeira regional. Podemos perceber a inclusão nesta prática de todos os referenciais pedagógicos e educacionais de uma escola tradicional. Na página 76, a legenda diz: emblema Mestre Bimba, foto, acervo técnico IFAM. Nela, há um desenho feito com traços pretos, um escudo amarelo em fundo amarelo. No escudo, há uma estrela roxa, de 6 pontas, formada por 2 triângulos, um apontando para cima e outro apontando para baixo. No topo da estrela, há uma cruz. No centro da estrela, há um círculo com um R maiúsculo dentro. Ao lado desta imagem, há o mesmo desenho em preto e branco. À direita, tem uma estrela de 5 pontas, com uma cruz em cima, e ao lado desta, uma estrela de 6 pontas, com uma cruz em cima. O espaço de aprendizado é agora um ambiente fechado, uma academia, onde são desenvolvidas rotinas sistemáticas de treino e de atividades voltadas para o aprendizado da capoeira, acompanhadas por um rígido sistema de avaliações. As rodas passam a ser o lugar em que os aprendizes podem aplicar o que treinaram. Nessas rotinas, Mestre Bimba inclui exame de admissão, sequências básicas de ensino, sequências de cintura desprezada, batizado, formaturas, curso de especialização e toques de berimbau. De certa maneira, Mestre Bimba contrapôs aos velhos jeitos de se ensinar, por ele denominado oitiva, um método didaticamente articulado de ensino de capoeira. Mestre Xarel, aluno de Bimba, explicou que o exame de admissão se resumia a 3 exercícios básicos: cocorinha, queda de rins e ponte, cuja finalidade era verificar o equilíbrio, a força e flexibilidade do jovem aprendiz. Mestre Bimba dizia que, ao contrário dos meninos que aprendiam capoeira na rua, que traziam consigo no corpo toda a ginga referente à prática da capoeira, a maioria dos seus alunos desconhecia completamente esses movimentos. Sendo assim, seria necessário um exame adicional para verificar aspectos básicos do corpo dos recém-chegados à academia. A sequência que inventou foram o primeiro método de ensino da capoeira. Trata-se de uma série de movimentos de ataque, defesa e contra-ataque que podia ser ministrada para iniciantes numa forma simplificada. A repetição levaria o aprendiz a realizar determinadas sequências mínimas necessárias para um jogo. Mestre Bimba acreditava que a prática desse exercício com afinco e regularidade levaria o aluno, no final de mais ou menos um mês, a estar apto a jogar capoeira com relativa eficiência e segurança. É claro que esse recém-praticante não estaria totalmente pronto, mas a técnica permitiria que ele pudesse se iniciar nas rodas. Na, abre aspas, sequência de cintura desprezada, fecha aspas, utilizava balões e um conjunto de movimentos ligados, também conhecidos como projeções,
em que o capoeirista projetava os companheiros para o alto e estes deviam cair em pé ou agachados, jamais sentados. Seu objetivo era desenvolver autoconfiança, responsabilidade, agilidade e destreza. O batizado é um dos momentos de grande significado para o aluno, já que, após todos esses treinamentos iniciais, ele será apresentado ao grupo e poderá participar pela primeira vez de uma roda. Coloca-se em cada calouro um nome de guerra, que passa a ser sua identidade no grupo, para seu jogo de estreia. É escolhido um aluno veterano, que, na qualidade de padrinho, entra na roda para desafiar o calouro. No fim do jogo, o mestre, no centro da roda, levanta a mão do calouro, pronuncia seu apelido e o apresenta à comunidade. A partir desse momento, o aluno poderá participar das atividades regulares do grupo. Sua aprendizagem começa, na verdade, com o batizado. Após todo o percurso de desenvolvimento das habilidades básicas do jogo da capoeira regional, realizando com eficiência e plasticidade os repertórios de golpes, toques dos instrumentos e cantos. A formatura é um dia especial para o mestre e seus alunos. Trata-se de um ritual semelhante à formatura de qualquer escola de ensino formal, com direito a paraninfo, orador, madrinha e medalha. No início, Mestre Bimba realizava a festa de formatura no sítio Caruano, no nordeste de Amaralina, na presença de convidados e de toda a Academia Regional Baiana. Os formandos, todos de branco, eram chamados por Mestre Bimba e, diante de convidados e equipes da academia, exibiam seus repertórios de movimentos, toques e cantos. Ao final desta exibição, os iniciantes deveriam passar pela prova de fogo, jogando com um capoeirista graduado, ritual que ficou conhecido como tira-medalha. Nesse desafio, o graduado tentaria, com os pés, tirar a medalha do peito do formado, que ficaria, assim, com sua roupa e sua dignidade manchadas. Se no final do jogo a medalha estivesse no peito do formado, este era considerado pela Escola Regional Baiana formado. Por último, eram realizadas atividades festivas, como apresentações de maculelê, samba de roda, samba duro e candomblé. O curso de especialização foi criado por Mestre Bimba para ser realizado secretamente com os seus principais alunos. Tinha como objetivo aprimorar golpes de defesa e de ataque, advindo de adversários perigosos e bem treinados, e era dividido em 2 módulos. O primeiro deles, com duração de 60 dias, era realizado dentro da academia, onde Mestre Bimba desenvolvia estratégias de combate específicas e sofisticadas. O segundo, que também durava 60 dias, era ministrado na Chapada do Rio Vermelho e tinha como principais atividades as chamadas emboscadas. Na página 78, a legenda diz: Movimentos da capoeira. Foto, recorte de foto de Marcel Galderotti. No recorte, há 2 homens em preto e branco. Eles têm a pele escura. Um deles veste roupas escuras e está com as mãos no chão, com o tronco inclinado, próximo ao chão. Uma das pernas está flexionada e próxima ao chão, enquanto a outra está mais alta, chutando o ar. O outro homem usa roupas claras. Ele está com as mãos no chão, o quadril para cima, uma das pernas no ar e a outra no chão. Os alunos veteranos eram colocados na mata, com o objetivo de, à espreita, aguardar a passagem do aluno especialista. A mata dos alunos que buscavam a especialização era chegar a um determinado ponto específico, lutando com, entre aspas, soldados, que sorrateiramente os emboscavam. Ao final do curso, o Mestre Bimba realizava uma festa nos moldes da formatura e entregava aos seus alunos de elite um lenço vermelho. Com interesse em inserir essa prática tradicional da cultura popular brasileira nas esferas oficiais da sociedade brasileira, a capoeira regional de Mestre Bimba assume um perfil específico de uma prática desportiva e marcial com elementos culturais e artísticos, música e dança. Sua capoeira era organizada nos moldes de uma atividade física e marcial,
cuja escola obedecia a rígidas técnicas de ensino e avaliação, que permitiam aos aprendizes realizar, a partir de seus treinamentos, os movimentos e as habilidades próprias do jogo. Treinamentos divididos, tal como na escola ou nas Forças Armadas, em etapas hierarquicamente bem definidas, nas quais determinados objetivos deviam ser alcançados ao final. Para isso, eram estabelecidos rigorosos exames de avaliação. Essa sistemática estruturação do ensino da capoeira leva a mudança radical no perfil do jogo, dos ritos e das rodas. A ênfase agora é atlética, esportiva e marcial, predominando o espírito competitivo de esforços individuais na busca de superações. Essa preocupação competitiva da capoeira regional tem levado muitas vezes, como veremos mais adiante, a uma perda de marca da capoeira antiga, dos aspectos culturais de característica mítico da malandragem e vadiação. Há uma redução dessa tradição e seus aspectos atléticos e marciais, próprios das escolas, ou academias de educação física. Aproveitando o caminho aberto por Mestre Bimba, Mestre Pastinha funda, em 1941, o Centro Esportivo de Capoeira Angola, CECA. Nascido em 1889, na cidade de Salvador, Pastinha, segundo seus relatos, iniciou seu processo de aprendizado da capoeira por volta dos 10 anos. Seu mestre foi Benedito, um negro natural de Angola. Na página 79, a legenda diz: reportagem sobre Mestre Pastinha, jornal, 13 de agosto de 1975. Foto, escaneado para acervo técnico do IFAM. Na reportagem, há uma grande foto do Mestre Pastinha em preto e branco, mostrando o close do seu rosto. Título diz: O Mago Pastinha, em caixa alta. A manchete diz: cego aos 86 anos, o mestre nos dá tudo o que tem. Sua história. Depoimento a Gustavo Falcon. O rosto do mestre está ao centro, rodeado por colunas e textos ilegíveis. Do mesmo modo que Bimba e tantos outros mestres, Pastinha aprendeu a capoeira de oitiva, frequentando e vadiando nas rodas da cidade de Salvador. Durante toda a sua adolescência, frequentou a escola de marinheiros, onde, segundo seu relato, ensinou capoeira nas horas vagas para colegas de arma. Saiu da marinha aos 20 anos, trabalhou como engraxate e vendeu gazetas, no garimpo e na construção do Porto de Salvador. Assim como Mestre Bimba, Mestre Pastinha não via com bons olhos o momento em que a capoeira baiana atravessava, no início do século XX, cercada de grupos desordeiros e de violentos embates entre si com a polícia. Práticas que, na sua visão, não traziam qualquer benefício para a ascensão social da capoeira. A situação da ilegalidade e de perseguição em que encontravam impedia o desenvolvimento de todas as suas potencialidades de arte. Para ele, abre aspas, a capoeira que veio com os africanos no tempo da colonização não teve maior desenvolvimento por razões óbvias. Os negros africanos, no Brasil colônia, eram escravos, e nessa condição tão desumana, não lhes era permitido o uso de qualquer espécie de arma. Viu-se nessa circunstância a capoeira, tolhida em seu desenvolvimento, sendo praticada às escondidas, ou disfarçada cautelosamente com danças e músicas de sua terra natal. Tal como Mestre Bimba, Mestre Pastinha pautara sua vida, tentando achar caminhos oficiais que permitissem retirar a capoeira do gueto em que ela se encontrava. Ambos os mestres aprenderam capoeira na rua e vivenciaram todas as características dessa época, como problemas com a polícia. Insatisfeitos com esse estado de coisas, Mestre Bimba e Mestre Pastinha procurariam modificá-lo, cada um a seu jeito. Essa desilusão faz com que Mestre Pastinha fique ao menos 20 anos afastado da capoeira, entre as décadas de 1920 e 1940. Após esse tempo, reencontra a capoeira de outro modo. Sua prática já não é proibida nem violentamente reprimida pela polícia. Já existem centros ou academias oficiais de cultivo e treinamento daquela arte, e a sociedade, como um todo,
já começava a olhar para a capoeira e para os seus integrantes de modo menos resistente. Na página 80, a legenda diz: Flip, livro de Aristides e Neuda. Há 2 homens, de pele escura, em uma imagem escurecida. Um deles, à esquerda, está executando um movimento chamado martelo rodado, onde a perna da frente serve de apoio e a de trás chuta enquanto uma das mãos está no chão. O outro está com as pernas afastadas. Um dos braços protege o rosto e o outro está esticado na lateral do corpo. Outro centro importante de capoeira Angola, formado nessa época, foi o terreiro de Mestre Valdemar. Situava-se na Rua do Pero Vaz, no bairro da Liberdade. Um barracão construído de madeira, com coberta de palha, cercado por ripas de madeira que separavam os jogadores do restante da plateia. Nesse lugar, era realizado treinos, rodas de capoeira e de candomblé, e outros tipos de encontro festivos. Assim como o mestre Valdemar, destacam-se também os mestres Caiçara, Canjiquinha, Cobrinha Verde, entre outros que pertencem ao bastião da capoeira Angola dessa época. É nesse cenário que, no princípio da década de 1940, Mestre Pastinha retorna, assumindo a direção do SECA, em que permaneceria até a sua morte, em 1981. Ao longo desse tempo de dedicação à capoeira Angola, ele ajudará, de modo marcante, a definir os fundamentos dessa prática de capoeira até os nossos dias. Com características próprias, a capoeira Angola não poderia se misturar com outras práticas desportivas e marciais, como o judô, o jiu-jitsu, a luta livre, entre outras. Mestre Pastinha aponta: é lógico que nós referimos à capoeira Angola, a legítima capoeira trazida pelos africanos, e não a mistura de capoeira com boxe, luta livre americana, judô, jiu-jitsu, etc., que lhe tiram suas características, não passando de uma modalidade mista de luta ou defesa pessoal, onde se encontram golpes e contragolpes de todos os métodos de lutas conhecidas. Fecha aspas. Mestre Pastinha buscava diferenciar a capoeira Angola da capoeira regional, que se difundia cada vez mais. Referenciado pela ancestralidade africana, denominava a modalidade Angola de, abre aspas, capoeira mãe, fecha aspas. Defensor radical de sua arte, Mestre Pastinha acreditava que o aluno não podia, de modo algum, dedicar-se ao treinamento atléticos marciais impróprios à prática da capoeira. Esses movimentos, toques e cantos devem ser vivenciados a partir de todas as performances ritualísticas. Ciente das dificuldades em manter esses rituais, Mestre Pastinha avalia ser necessário constituir em seu centro de capoeira Angola regras e hierarquias que possam ajudar no aprendizado. Assim, novas regras são incorporadas à prática da capoeira e seus treinos. Na roda, apresenta a figura do juiz, ou daquele que responde pela sua organização, mantendo-a dentro dos fundamentos da capoeira. Na página 81, a legenda diz: Flip, livro de Aristides e Neuda. Na imagem, há um homem de cabeça para baixo, sustentando o próprio corpo com as mãos, enquanto as pernas estão no ar. Uma delas está flexionada e a outra está esticada. Na rotina diária do centro, Mestre Pastinha cria funções específicas ocupadas por capoeiristas mais avançados, responsáveis pela orquestra, instrutores de movimentos, chamados trenel, arquivistas, contramestres e mestres. Escolhe um uniforme que passará a identificar os seus alunos, calça preta e camisa amarela, em homenagem às cores de seu clube do coração, Ipiranga Futebol Clube. Impede os seus alunos de jogar descalço e sem camisa. Proíbe alguns movimentos. Enfatiza o lado lúdico e artístico da capoeira, destacando os treinos de canto e toques de instrumento. Define a bateria ou a orquestra com 3 berimbaus, gunga, médio e viola, 2 pandeiros, um atabaque, agogô e reco-reco. Destaca a importância dos toques e cantos na condução dos ritmos do jogo. Enfatiza a necessidade de desmistificar a capoeira como uma arte dos valentões, mostrando aquela que não deveria ser exercida pela valentia,
mas pela busca da integridade física e espiritual. Se necessário, a capoeira seria uma excelente arte de defesa e ataque, mas seus fins principais não podiam ser esses. Destaca a necessidade dos valores éticos e políticos da capoeira, como a lealdade aos companheiros e à capoeira, a obediência às regras principais do jogo, construídas coletiva e socialmente. Busca na tradição conceitos centrais, como malícia. Ser angoleiro para Pastinha era usar a malícia o tempo todo, nos golpes, nas defesas e nos contragolpes, iludir o adversário sempre que possível, evitando assim movimentos mecânicos e previsíveis. Dessa forma, destaca no aprendizado da capoeira condições para que cada aprendiz desenvolva estilos próprios e de simulação, beleza, continuidade e elegância em seus movimentos. Toques e cantos. Seus treinos não visam uma repetição dos exercícios, mas uma expressão de estilos próprios. Para mestre Pastinha, ninguém joga igual a ninguém, mesmo em um jogo de movimentos de golpes definidos. É a expressão destes que marca a singularidade e o estilo de cada jogador. Diante de todas as características acima mencionadas, podemos destacar a importância da ritualística na capoeira Angola, elemento principal na transmissão do saber. Mestre Pastinha elaborou com minúcias os procedimentos de entrada e saída do jogo, a importância das chamadas de mandinga, quando os oponentes paralisam o jogo num desafio de intensa representação simbólica, a relação estreita entre os toques e os cantos com o tipo de jogo, entre outras coisas. Assim, é buscada a manutenção dos referenciais dos rituais afrodescendentes, tratando a capoeira como um rito. Mestre Pastinha busca impedir sua total absorção pelas práticas físico-desportivo marciais. A capoeira é sem dúvida uma atividade física, um esporte e uma luta, mas é também uma reza, um lamento, uma brincadeira, uma vadiação, uma dança, um canto, uma comunhão. Mestre Pastinha busca com isso aproveitar os novos espaços que a sociedade do seu tempo finalmente abriu para a capoeira, sem com isso aderir plenamente às mudanças impostas a ela por esses novos espaços. O aprendizado da capoeira Angola, que Mestre Pastinha ajudou a construir, incorporou as formas antigas do aprendizado da capoeira, elementos próprios das escolas formais, como estatuto, cartilha de procedimentos, treinos e exercícios específicos, hierarquias e rotinas. O descompromisso alegre da vadiação, a malícia ácida da malandragem, a espiritualidade dos rituais religiosos, a beleza das danças e toques, a celebração e a comunhão de um povo. Não cabem em técnicas ou conceitos. Por isso, a escola de Pastinha tenta fundamentar sua transmissão na capoeira antiga, privilegiando a vivência, ou melhor, a convivência entre os capoeiras, que, abre aspas, pegando pelas mãos os aprendizes, fecha aspas, nos convidam a desenvolver coletivamente os múltiplos aspectos dessa rica tradição. O desafio de Mestre Pastinha talvez seja conciliar o novo das técnicas e os procedimentos das escolas formais com os ritos e as mandingas da antiga capoeira. O aprendiz tem que tomar para si a responsabilidade de sua aprendizagem. É ele quem deve ditar o ritmo. Para Mestre Pastinha, um bom aprendiz não é o que obedece cegamente ao mestre, mas aquele que busca tomar atitudes próprias. O capoeirista, para fortalecer sua academia ou seu grupo, deve chamar para si a responsabilidade, tornando-se mais atento, vigilante e convicto. Ao mestre caberia a função de orientá-lo nesse caminho. A legenda diz: Mestre Moraes, Bahia. Foto, acervo técnico IFAM. Na fotografia colorida, há uma moldura natural, de uma janela de tijolos antigos, onde há uma grade. Por detrás da grade, há um banner com um homem homenageado. Ele tem a pele escura, usa óculos, uma blusa branca e um colete bege. Suas mãos estão cruzadas na frente do corpo.